Olá, meu nome é Ricardo Galburox, eu sou um dos proprietários da loja de suplemento Nutrição Esportiva. Estou cursando o último semestre da Faculdade de Nutrição. Hoje falaremos de um hormônio, a insulina, e como ela pode ajudar a gente no crescimento muscular. A insulina é um hormônio produzido e liberado pelo pâncreas em resposta à elevação de glicose na corrente sanguínea. Tem como principal função regular a glicemia. Vamos entender isso. Glicemia é a quantidade de glicose que você tem circulante no sangue. A glicose é a forma como aquele carboidrato, pão, arroz, o macarrão que você come está no seu sangue. Basicamente, a insulina é um hormônio que regula a quantidade de carboidrato que você tem no sangue, já que altas quantidades desse carboidrato no sangue podem causar sérios problemas. Outro efeito importante da insulina, ela estimula o corpo a armazenar gordura. Entendendo isso, quando você tem um excesso de glicose e de insulina na corrente sanguínea, o seu corpo pode trabalhar a armazenar parte desse excesso da glicose como gordura. É importante destacar o pode trabalhar, porque não necessariamente o carboidrato que você comeu vai virar gordura, e o parte do excesso, porque não também todo o carboidrato que você comeu vai virar gordura. Mas agora vamos ao que interessa mesmo, como que a insulina pode estimular o crescimento muscular. A insulina aumenta a entrada de aminoácidos na célula. Aminoácido é a forma como aquela proteína que você comeu, o frango, o ovo, o leite, ele está circulando na sua corrente sanguínea. Além de promover uma maior entrada de aminoácido na célula, a insulina estimula a célula a produzir mais proteína e diminui a taxa de destruição de proteína que ocorre na célula. Se você retomar um conceito que a gente passou lá na primeira aula de turnover proteico, você vai ver que uma das formas de atingir o crescimento muscular era justamente diminuir a perda de proteína e aumentar a formação de proteína. E a insulina se encaixa exatamente aí. Outra informação importante é que a falta de insulina reduz a síntese proteica quase zero. Para você ter uma ideia de como a insulina é importante no crescimento muscular, foi feito um estudo em rato em que ele passou por um processo cirúrgico e foram retirados os órgãos responsáveis pela produção do GH e da insulina. GH é aquele hormônio que promove o crescimento, principalmente na nossa fase de estirão, na adolescência. O rato ele cresceu normalmente até o processo cirúrgico e depois, sem insulina e sem o GH, logicamente ele parou de crescer. Aí o que eles fizeram o seguinte, administraram isoladamente dosagem de insulina e só com a insulina o rato teve um pequeno crescimento e depois administraram isoladamente só o GH. E o rato também teve um pequeno crescimento. Mas quando ambos foram administrados juntos, o GH e a insulina, o crescimento do rato voltou aos níveis normais. No começo do vídeo, comentei que a insulina é uma resposta do corpo à ingestão do carboidrato. Porém, não é somente a esse nutriente. A proteína também estimula o corpo a liberar insulina. Se você comparar a quantidade de insulina que é liberada após uma refeição proteica e a quantidade de insulina que é liberada após uma refeição à base de carboidrato, o carboidrato tem maior estímulo na produção de insulina. Agora, se você tem uma refeição em que tem os dois nutrientes, a proteína e o carboidrato, ou seja, a sua corrente sanguínea vai tomar alta quantidade de aminoácido e glicose, o seu corpo vai responder a liberar muito mais insulina do que se só tivesse ou um ou o outro nutriente. Isso aí explica o porquê a gente usa um carboidrato no pós-treino junto com um suplemento basicamente proteico. É visando uma maior liberação de insulina e visando uma maior entrada de aminoácido na célula, um maior crescimento muscular. Com essas informações em mãos, agora conseguimos ver um erro muito comum nas academias e nas lojas de suplemento. Seguinte, aquela pessoa que está treinando e visando o crescimento muscular, sempre recebe um conselho, tome um suplemento proteico. Ele vai na loja, o lojista, em vez de corrigir isso, consegue ainda piorar, indicando suplemento proteico mais puro, com 0 gramas de carboidrato. Resultado disso, muito gasto e pouco resultado. Como vimos, a insulina e, consequentemente, a ingestão do carboidrato podem ser aliados para o crescimento muscular. Logicamente, deve dosar essa quantidade de carboidrato para que você atinja o crescimento muscular sem um ganho elevado de gordura. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, adicione a gente no MSN ou mande e-mail para nós. É nutriaçãoesportiva@hotmail.com, sem o cedilha e sem o tio, fica nutriacalesportiva@hotmail.com.
Facebook, adicione a gente lá, é Nutriação Esportiva. E no Twitter agora estamos também, siga a gente lá, é @NutriAesportiva. O telefone da loja é 15 3329 3101. O endereço dela fica na cidade de Sorocaba, Rua Hermelino Matarazzo, número 640, mais ou menos na metade do cemitério. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Caso tenham gostado, curtam, compartilhem, ajudem na divulgação. Assistam nossos vídeos anteriores. Até a próxima. Valeu!